O presidente eleito, Jair Bolsonaro, se reuniu pela primeira vez com o presidente Michel Temer, hoje em Brasília, e fez vários anúncios sobre o novo governo, entre eles a incorporação do Ministério do Trabalho a uma outra pasta. O presidente eleito começou o dia tomando café no comando da Aeronáutica. Fez a defesa do acordo com os Estados Unidos para uso comercial da base militar de Alcântara, no Maranhão. Mas pretende incorporar o Ministério do Trabalho a outras pastas. A decisão já recebeu críticas de centrais sindicais. O presidente da CUT disse que a medida pode colocar em risco conquistas dos trabalhadores. A UGT disse em nota que a extinção é uma volta à Idade Média. O IBGE mostra que as mulheres ganham 25% a menos que homens. Eu gostaria só de saber, o senhor eleito presidente da República, o senhor candidato à presidência, que políticas o senhor deve fazer para evitar essa desigualdade? Por que o Ministério Público do Trabalho não age no tocante a isso aí? Isso está na CLT. É só as mulheres denunciarem, o MP do Trabalho vai estar lá e resolve o assunto. Mas o senhor sabe que o Estado ele tem mecanismos para estimular a iniciativa privada para que não cometa esse tipo de desigualdade salarial. Olha, e o senhor, como candidato à presidência da República, não vai fazer nada para, ou melhor, como presidente da República, o senhor não fará nada para evitar Mas é lógico que te faria. Mas é lógico que te faria. Eu estudei e falei por que mulher ganha menos do que homem, de acordo com estudos, inclusive do IBGE. Eu pediria ao senhor que explicasse, no governo Bolsonaro, quais direitos trabalhistas os brasileiros deixarão de... Faltou um pedacinho antes. Eu tenho falado em todas as reuniões que eu faço, há quase 4 anos, em palestras pelo Brasil, que a classe empregadora, são os comerciantes, são os industriais, os empresários, têm dito o seguinte, eles têm dito o seguinte, um dia o trabalhador vai ter que decidir, menos direito de emprego ou todos os direitos e desemprego no Brasil. O senhor verbaliza o que dizem os empregadores Sim, na condição sim. de candidato à Eu tenho presidência. falado Brasil. O senhor verbaliza o que dizem os empregadores Sim, na condição sim. de candidato à Eu tenho presidência. falado para eles, você tem que demonstrar isso. Mas quais são os direitos trabalhistas que o senhor, como presidente, tiraria? Esses direitos estão previstos no artigo 7º da Constituição, cláusulas pétreas. Nenhum pode ser tirado. Nenhum pode ser tirado. Nós temos que fazer, aí parte por parte do Executivo, nós temos que desonerar a folha de pagamento. Nós temos que desburocratizar. Não consegue no Brasil. Eu estou tentando extrair do senhor uma informação objetiva com o seguinte propósito. Não seria mais correto, antes da eleição, o eleitor saber, o trabalhador saber, de que tipo de direito o senhor está disposto a tirar? Que tipo de direito o senhor está disposto a suprimir uma vez eleito? Para não ter uma surpresa depois. Desculpa, Boni. Quem porventura tira direito não vai ser o chefe do Executivo, vai ser a Câmara e o Senado. Mais ou menos. O candidato disse que é preciso ter menos direitos trabalhistas para ter mais emprego. Mas eu vou seguir Só os ainda empresários têm na dito questão isso. dos direitos Só os trabalhistas. empresários O senhor têm tem dito isso. verbalizado, candidato. Mas Só os ainda empresários têm na dito questão isso. dos direitos Só os trabalhistas. O empresários senhor têm tem dito isso. verbalizado, candidato. Sim. Mas vamos lá. Aparentemente o senhor concorda com isso. Ainda na questão dos direitos trabalhistas, O Brasil assistiu à aprovação da PEC dos domésticos. E a PEC dos domésticos dignificou a profissão aí de milhões de trabalhadores brasileiros, né? Deu a eles direitos que até então não tinha. No entanto, o senhor votou contrariamente à PEC dos domésticos. Eu lhe pergunto, por que é que o senhor considera que esses milhões de cidadãos trabalhadores brasileiros não teriam direito não mereceriam esses direitos conquistados? Não é o senhor que votou contra. Eu fui o único a votar contra. Em 2 turnos. Então não houve erro da minha parte. Foi para proteger. O que eu defendia são os mesmos direitos, mas de forma gradativa. Levou milhares, milhões de senhoras e alguns homens que exerciam trabalho doméstico para ser o quê? Diaristas. E como diaristas, não estão sequer, grande parte deles, recolhendo para sua previdência. Oi, eu vou responder só. Vai, o eleitor deve entender, então, que para o senhor não tem saída. Ou não tem direito, ou não tem emprego.